Boa noite, professora. Professora. Boa noite. Boa noite, professora Cláudia. Acho que ela não está escutando a gente.
Eu até parei a aula. Ixi, agora que não tá nem... Tô querendo voltar aqui à aula agora. Vou tirar essa janela daqui. É aqui. Não está clicando, ó. Bora ver aqui. Vixe. Vou sair e entrar de novo, só um instantinho. Estou escutando, professora. Ah, agora tu está escutando, né? Estou. Sim, professora. Tá. Tá bom, vou tirar aqui o... Obrigada, meninas. É o fone que estava com problema. Bom, vamos lá. Nós ficamos de fazer o exercício hoje com caso clínico. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Sim, Sim, professora. está incompleto. Do João, né? Então, Professora, desculpa atrapalhar, mas eu não sei se é a minha internet ou a internet daí, mas está cortando. eu acho que está acontecendo problema de internet. Ele já trocou o fone. Mas você está conseguindo ouvir agora, Elone? Sim, mas de vez em quando fica cortando. Não, Certo. por isso que eu não sei se é a minha ou é a internet da Isamais. Vocês estão conseguindo ouvir aí do outro lado? Dani, Janete? Sim, professora, eu estou lhe ouvindo bem. Deve ser o Zé. Deve ser a internet. Então, assim, a gente falou na disciplina, né? Falou dos aspectos, né? E aí, hoje, seria na sequência de a gente fazer um exercício, tá? Mas, assim, nós não vamos conseguir, né, fazer todas as etapas dele hoje, mas nós já vamos entrar com o caso clínico. O caso clínico que eu coloquei para a gente trabalhar hoje seria de uma criança, que é o João, que é uma criança de 9 anos de idade, que veio para avaliação fonoaudiológica encaminhado por um psicólogo, tá? Com a seguinte queixa de gaguejar. Essa criança veio, né, encaminhado e já veio com a presença dos pais, tá? Pelos dados da história clínica dele. Embora João, desde menor, tenha demonstrado alguns comportamentos diferentes das outras crianças, seus pais, por serem super protetores, acreditavam que tais características eram provenientes da sua personalidade, não pelo fato de apresentar alguma alteração de fluência. João apresentava movimentos associados na face ao falar. Seus bloqueios são principalmente nos fonemas bilabiais e os velares, e ainda apresenta a troca do R pelo L. Na alimentação, João come com apoio de água e mastigação unilateral. Demora muito tempo para comer e deixa cair com frequência a comida, o alimento ao redor da mesa. Na escola, João precisa de apoio de uma professora auxiliar frequentemente, pois se perde-se na cópia do quadro, precisa de apoio de uma professora auxiliar frequentemente, pois se perde na cópia e ele escreve com muita força no papel. O que faz com que ele se canse muito e, por isso, é comum não completar suas atividades em sala. João demonstra também dificuldade para participar das aulas de educação física, pois não consegue fazer polichinelos, né? Esse é um dado que é relatado mesmo, e a gente transcreve conforme o relato do responsável. Ou ainda se equilibrar em um pé só. Relata não gostar de esportes e sempre tenta encontrar uma forma de argumentar com o seu professor para não participar e diz frequentemente cansado. Tá? Bom,
Todo mundo conseguiu ler direitinho aí esses dados? Sim, professora. As Ah. anotações. Eu vou deixar ele lá no link, na plataforma de vocês, tá? Da mesma forma que eu estou lendo lá, eu vou deixar ele também. Mas é importante citar aqui, tá? Sempre essa identificação, né? Então, ele veio uma indicação dos distúrbios da fluência. Então, sendo uma criança de 9 anos, tá? Eu ainda não vou deixar lá o aspecto, mas do que a gente falou ao longo desses 2 dias, ainda 3, não lembro tanto quantas, foram 2 aulas, né? Então, ele tem uma gagueira que já não é fisiológica, certo? Por quê? Alguém pode me responder por quê? É primária, professora. Isso. E ele já não é fisiológica porque ele já tem 9 anos, certo? Nós consideramos ela ainda na idade de aquisição até os 5 anos e 5 meses ou até 6 anos, dependendo dos autores. Então, ele é uma criança que já tem 9 anos, né? E como ele já vem encaminhado do psicólogo e tem essa queixa de uma superproteção da família, onde esse relato já é o resumo, mas assim, a família não enxerga que ele seja uma criança que tenha algum tipo de problema. A psicóloga, quando encaminhou para o profissional, além de fazer um relatório, né, conversou com um profissional de fonoaudiologia sobre o caso, né? O João não é um caso aleatório, ele é um caso realmente de um paciente que é um paciente que existe, né? Não é fictício. E o João, ele vem ao longo não está o relato aí, né? Que também é um relato que ele, com 9 anos, começou a descobrir uma sexualidade precoce, tem muitos conflitos familiares e essa família super protetora. No caso aqui, a família citada super protetora, tá? É pai e mãe mesmo, tá? Só nesses dados aqui, eu vou terminar aqui, tá? A gente vai trabalhar junto porque depois que a gente vai começar a trabalhar sozinho. Só com esses dados aqui, nós não podemos ainda fazer um roteiro como nós queremos fazer, né? Precisamos avaliar, tá? O fato dessas trocas, o fato da dificuldade psicomotora dele, né, na aula de educação física, não gosta de esporte, né, ele sempre argumenta com o professor para não participar, sempre se demonstra-se cansado. Na verdade, ele não demonstra-se cansado, né, é a falta de interesse de participar nas atividades. Né? Bom, vamos esquecer agora, né, um pouquinho da fluência, agora vamos aqui nesse aspecto. Quando ele apresenta movimentos associados na face ao falar, tem bloqueio dos fonemas, ele troca o R pelo L, certo? Então, além da gagueira, ele tem uma outra patologia fonoaudiológica aí, tá bom? Tem uma dificuldade muito grande de compreensão, né? Ele tem uma dificuldade muito grande na escrita, que também é uma outra característica fonoaudiológica que também nós temos que pensar. Ele faz muita força no papel, tá? Ok? Ok, professor. Tá, vamos lá. Um roteirozinho aqui, tá? Nós não vamos fazer todos, mas a priori eu queria que vocês analisassem, né, com base nesse roteiro, identificar se há sinais de outra patologia fonoaudiológica na história do João. Alguém pode me falar? Vocês já sabem. Vamos lá. Vamos fazer juntos. A dislalia, professora. Distúrbio articulatório, certo. Ele tem um distúrbio articulatório, sim, tá? Que a gente não fala mais de dislalia porque já está em desuso. A gente fala distúrbio articulatório, tá? Mais outra patologia fonoaudiológica aí que a gente possa identificar para uma provável avaliação, direcionar para uma outra avaliação? Gagueira primária, professora. Tá, isso. Vamos já tirar a gagueira, o distúrbio articulatório, tá? Outra avaliação que se pode fazer com o João. Embora a gente não tenha dado algumas disciplinas, mas a gente já começa a, mais ou menos, a ter noção. Olha, uma queixa aqui muito grande
principalmente nessas atividades dele, motoras, tá? Ele não se equilibra com um pé só, tá? O professor de educação física já deu já teve essa manifestação clínica nele. Se ele não se equilibra com um pé só, é provável que ele tenha o quê? Um distúrbio de direita e esquerda, o que é? Disfluência, Direita e esquerda. lateralidade. Lateralidade. Isso, lateralidade. Bom, ainda assim, tá? Ele tem uma outra grande patologia que nós já vimos na disciplina passada. Quando ele só come com apoio de água, tem uma mastigação unilateral, o que ele tem? Cara, vocês esqueceram de mim, olha lá. Distúrbio de motricidade oral. Tá, gente? Lembra-te da disciplina passada. A mastigação, ela tem que ser como? Bilateral, tá? Não comer com apoio de água. Se ele é com apoio de água, provavelmente ele tem uma deglutição atípica. É aquela criança que a gente viu na disciplina passada, né? Tá vendo desde o terceiro semestre, que quando ele come, ele faz pressão labial, pressão do mento. Quando come, às vezes, escorre o alimento pela lateralidade da boca. Lembram? Tem que lembrar que a gente vai fazer o simulado, hein, gente? Esse caso aqui, ele todos já vem de grandes elementos das disciplinas passadas, tá? Então, ele tem, vamos lá, alteração de motricidade oral, né? Alteração da motricidade oral, onde ele tem distúrbio de mastigação, né? Ele tem uma deglutição atípica, a gente não fez avaliação, mas só pelos dados dele que a gente está tomando base desses dados. Ele tem lateralidade não definida, ele tem distúrbio articulatório, além da disfluência, que é a gagueira, certo? Mas tem todas essas outras patologias também. Quando ele faz muito esforço no papel, pode ser que ele tenha uma alteração na escrita, certo? Bom, e aí se ele tiver uma alteração muito forte, né? Se ele tiver uma alteração de bastão muito forte na escrita, claro que nós podemos trabalhar também, mas nós podemos encaminhar para outro profissional para trabalhar esse ato motor da escrita, tá? Ou nós vamos trabalhar ele como um todo. Vejam bem, ele vem caminhado do psicólogo com a queixa de gaguejar. Olha só, gaguejar, tá? E aí é uma criança que ele está todo desorganizado. Um jovem de 9 anos, um pré-adolescente que está totalmente desorganizado. Ele não veio com CID, tá? Ressaltando aqui que aqui ele não tem nenhum CID médico. Não veio. Ele não veio, por exemplo, com CID de hiperatividade, ele não veio com CID de dislexia, ele não veio com CID de apraxia, ele não veio com CID de... Enfim, nenhum CID laudado. Mas, por todas as queixas aqui, que estão linkadas aqui, tá? Inclusive no aspecto psicomotor, que ele é uma criança que não gosta da atividade física, ele não gosta da quadra, ele relata ficar cansado. Se ele fica muito cansado, de fato, o último tópico aqui, tá? Cansado, de fato, nas atividades, ele tem alguma alteração de respiração também. Ele pode ter coordenação na respiração. Então, ele é um paciente que ele tem várias patologias aí, onde a que ficou mais evidente por ser uma patologia que chama muito a atenção e tirou ele do cotidiano da associatividade, né, do lado emocional, foi a gagueira. Então, assim, vamos arrumar a disfluência? Ok, nós estamos na disciplina de disfluência, mas nós temos que ver ele como um todo, tá? Aí eu pergunto para vocês também, antes da gente ir lá para o seguinte tópico, né?
Tem mais alguma patologia fonoaudiológica ou alguma investigação fonoaudiológica das disciplinas que vocês viram, estão vendo que nós precisamos fazer no João? Lembra quem estava na clínica no semestre passado comigo? Estava dividindo uma disciplina com a professora Thais. Vocês saíram da motricidade e iam para a disciplina da professora Thais. O que a gente pode fazer com o João, que é importante fazer nessa idade, com toda essa queixa dele também? Que tipo de avaliação? Audiológica? Exatamente, a audiológica, tá? Olha, lembra do nosso simulado. Isso aqui a gente já está caminhando para o simulado. E ainda assim, vamos lembrar a disciplina do professor Dário. Hoje, a minha finalidade hoje é o exercício mesmo, tá? Se ele tem uma dificuldade na mastigação unilateral, tá? Lembrando da disciplina do professor Dário, ele há um desgaste em que tipo de dentição? Existe 3 tipos de dentição, certo? Quando é pequenininho, ele tem a dentição decídua, certo? Isso. Pois é. Então, ele... Oi? Ele está na dentição mista com 9 anos? Pode estar na dentição mista. E ele pode ter, como ele tem uma alteração significante de mastigação, ele pode ter uma disfunção temporomandibular também, tá? Pelo balanço de uniforme de um lado só da musculatura da face. Como ele apresenta trocas do R pelo L, ele tem uma outra alteração de motricidade oral que nós temos que investigar, primária, quando a criança começa na produção do R, que é alteração de freio. Nós temos que fazer a avaliação ele de MO para ver se, ó, se os freios lingual, principalmente, está tudo ok. Porque se ele tiver uma alteração de freio, provavelmente ele vai apresentar uma dificuldade do R pelo L. Ok? Mais alguma patologia, mais alguma identificação aí para o nosso simuladão? Vamos lá. Tem uma disciplina que a gente ainda não estudou, porém ela é muito falada na nossa clínica fonoaudiológica, né? Que são as atividades que são com a ludicidade e com a psicomotricidade, tá? As disciplinas não contemplam muito, só lá no final que a gente tem a psicomotricidade, e vocês vão para a prática também, né? Quem está na prática sabe muito disso. O paciente, né? Quando nós vamos fazer alguma avaliação, principalmente em crianças, né? Muitas vezes a gente tem que fazer uma atividade lúdica com o corpo, né? Se o João já tem toda essa dificuldade com o professor de educação física, imagina conosco, com fonoaudiólogo, tá? Tirar o João, né, dessa zona de conforto dele, tá? Porque ele escreve com muita força no papel, se cansa muito, né? Não completa as atividades e, com certeza, a questão psicomotora dele deve estar bem, né? Bem uniforme. Não é aquela criança que consegue relaxar, tem tensão, né? Se descansado. Se ele se descansado, ele deve ter uma alteração de respiração ou não, que nós temos que identificar. Certo? Certo, turma? Certo, professora. Alguém discorda? Alguém não concorda? Aqui a gente está no exercício, tá? Pode acrescentar. Alguém de vocês, se pegasse uma criança, aqui é uma hora da gente estar, tá, gente? Um momento nosso mesmo de exercício. Tá com essa criança, tá? Qual seria o primeiro ponto aqui? Claro que a gagueira, que veio encaminhada do psicólogo devido à gagueira, embora os pais não reconheçam ele como uma criança que tem falta de fluência, são pais super protetores, né? O que vocês elencariam assim, mais importante fora de fluência, né? Que seria para avaliar essa criança em primeiro momento? De tudo isso que eu já falei, né? No que a gente vê aqui nesse caso clínico.
questão da deglutição, professora? Deglutição, sim. O que vocês acham que perturba uma criança de 9 anos na escola, além da gagueira? Quando ela vai se comunicar com os outros coleguinhas. Aqui, ó, gente. A fala. Tá? A fala. Preste atenção, que ele já tem uma disfluência, certo? E aí tem essa outra alteração significante na fala. Então, ele já, provavelmente, se ele está com a psicóloga, né? Ele já deve ter aí sofrido um bullying, né? E mais essas trocas na fala, que são significantes, que vai torná-lo com mais dificuldades na escola, tá? Vamos lá. Já eu mesmo estou respondendo aqui, né? Identifica os sinais das patologias associadas, né? E quais os benefícios, aqui agora eu vou esperar para vocês, os benefícios da terapia fonoaudiológica que podem resultar melhor para essa criança nesse momento aqui. A quinta questão, não, a gente não vai fazer agora. Mas qual seria os benefícios da terapia fonoaudiológica para resultar um primeiro momento que dê um retorno para o psicólogo, para a escola, não para a família, porque a família não vê dificuldade no João. Vamos lá, gente. Vamos acertar e errar aqui. Acho que o fato dele controlar a respiração, né, professora, já ia ser um benefício para ele. Só o fato desse controle já ia melhorar muito no ritmo. Isso, ia melhorar na respiração, tanto para a fala como para a fluência. Porque a respiração é um fator muito importante, tá? Para a fluência e para as trocas também, tá? Mais o outro, alguém pode falar, gente? Vamos lá, vamos trabalhar em equipe. Vamos lá. A alimentação dele, a unidade dele, poder ajudar também no dia a dia dele. Certo, aí seria a de motricidade oral, né, no sistema estomatognático. Lembre-se sempre desses termos, porque na hora do simulado a gente vai ter que pensar, tá, nesse nível, para trabalhar a mastigação, para melhorar a deglutição dele, tá? Encaminharíamos para o ortodontista? Sim. Certo. O que a gente colocaria lá para o ortodontista? Seria para quê? Para fazer a avaliação? A questão da dentição? Sim, sim. Para verificar, A né? mordida, não faz uma mordida dele. Mordida, isso, para auxiliar no tratamento fonoaudiológico. E aí, no caso, o ortodontista, com certeza, iria avaliar, consequentemente, ele deve ser respirador oral, porque ele se cansa muito. Uma criança de 9 anos que se cansa muito, que tem distúrbio de lateralidade, que tem disfluência, que tem as trocas, pode ser que seja um respirador oral, tá? Em grande potencial. Vocês acham que o João ficaria 1 mês, 2 meses, mais ou menos assim? Claro que de uma forma, né, a gente não pode definir, porque a gente ainda nem avaliou ele com outros fatores, mas vocês acham que ele ficaria um pouco tempo com fono ou bastante tempo? Bastante tempo. Sim. Bastante tempo. Exatamente. Porque não é só tratando de uma, né? São várias, como dizer? Alterações fonoaudiológicas. Várias alterações. Não vai trabalhar só em uma. São muitas. Não. E o primeiro momento, tá? Como a gente está nesse momento agora aqui de exercício, o primeiro momento, quando se pega uma criança tão fragilizada, quando vê uma criança encaminhada do psicólogo, com certeza o primeiro momento é de interação, tá? De trazer o João, né? Nós, enquanto terapeutas, né, que a gente está trabalhando já com o 5º semestre, nós temos que olhar para o João, receber o João,
tá? E, por incrível que pareça, a queixa que veio de gaguejar, tá? Pode ser que não seja a mais, que dê uma perturbação na vida escolar do João, porque ele tem trocas, ele tem alteração de ritmo, alteração na escrita, tá? Embora que ela não cite se ele era uma criança introvertida ou não, mas uma criança que não gosta da atividade com o professor de educação física, a gente já fica com o pé atrás, porque os professores de educação física, eles trabalham muito ludicidade, o brincar, né? Por mais que a criança seja sedentária, já tenha uma obesidadezinha infantil, mas eles sempre buscam, os educadores físicos, principalmente hoje, que eles trabalham com psicomotricidade, para a ludicidade. Tá? Então, ele deve ser uma criança que deve ser introvertida. Tá? Vai se relacionar com 1 a 2 sessões logo com o fonoaudiólogo? De cara, o que vocês acham? Não. A gente tem que, muitas vezes, né, se despir para poder receber o outro, né? Esse é um fato, né? Por exemplo, essa semana tem até um fato, uma criança que sempre vai para avaliação, e aí com outro, né, que no caso até a colega era estagiária, e ele se identificou muito mais, né, do que comigo, que sou terapeuta. E muito mais até com outro terapeuta, que é um terapeuta ocupacional. Para vocês verem como é que é a empatia da criança, a empatia do paciente. Muitas vezes, tá? Nós não conseguimos logo, no primeiro momento, deixar que o paciente, ou criança, ou adulto, ou até paciente hospitalizado, que fique à vontade. Por quê? Nós somos uma pessoa diferente. Imagina começar a trabalhar com uma criança os aspectos da respiração. Nós temos que ter muita sensibilidade para trabalhar. Ver se ele é uma criança que seja uma criança que tenha mais, seja mais infantil, ou ele pode ser uma criança, um adolescente precoce. Se for um adolescente precoce, se for trabalhar o João teimoso com ele, se for trabalhar uma musculatura de soltar, brincar, cair um braço, cair outro, igual o João teimoso, pode ser que ele não goste, pode ser uma criança que seja totalmente ligada com os games, com o computador. E aí, a gente fica de pé e mão atado. Mais alguma contribuição aqui, gente? Como é que a gente poderia estar trabalhando com ele com lateralidade? Vamos lá, a gente está fazendo exercício tranquilo, tá, gente? Para a gente tem que usar agora a nossa cabeça já como terapeuta. Daria logo o bastão para ele, o lápis? Acho que não, professor. Não, tá? A gente tem que ter outras estratégias, tá? Para poder trabalhar a lateralidade. Por último, ó, a caneta, o lápis. No caso, seria o lápis. Por isso que quando a criança está em processo de alfabetização, é ideal que ela use o lápis, né? A caneta ela já começa a usar numa certa série, justamente porque ela ainda não tem uma habilidade, é isso? Isso, e exatamente também porque esse arco palmar, né, o movimento maior, tá? Para chegar no movimento de pinça, primeiro ele vem para o amplo, tá? Então, por isso que a gente trabalha com jogos educativos, com a massa, com o amplo, para depois ele fazer o refinamento, para depois com o movimento de pinça. Isso já com uma lateralidade já definida, porque com 9 anos a criança já tem a lateralidade definida, tá? Sabemos que lá na fase inicial, ainda assim, a gente pode ser que essa criança não tenha, mas com 9 anos ele já tem uma lateralidade definida. Ainda assim, gente, por exemplo, eu ainda posso achar que o João pode ter um problema de acuidade visual, tá? Ele pode ter um problema de acuidade visual. Então, é importante também citar, se conversar com a mãe, para saber se ele já fez alguma avaliação visual também, ou se ele tem alguma queixa, ou contactar com a escola, ou conversar com a professora para perguntar se ele senta na frente, se ele franze a testa, se ele tem dificuldade, né, nessa visualização. Então, assim, o João, né, o caso citado, é uma criança que requer uma atenção multidisciplinar. E o primeiro profissional que pegou ele foi um psicólogo.
Aí eu me pergunto, eu vou perguntar para vocês, tá? Como que será que ele chegou a um psicólogo se os pais não vê ele com uma característica de alguma alteração de personalidade ou não visualiza a disfluência dele? Por que será que os pais procuraram primeiro o psicólogo? Através da escola, a escola percebeu, aí, geralmente é isso, né? Eu já trabalhei numa escola e era assim. E eu vi situações de os pais também não aceitarem, e aí a professora conversa, aí vai lá para a direção, aí tem uma orientação, e eles encaminham. Eu acho que pode ter sido assim. Pode ser sim a escola, porque a incidência de ter psicólogo que dê suporte para a escola é maior do que fonoaudiólogo dando suporte para a escola, por incrível que pareça. Porque nós temos os psicopedagogos, temos os neuropsicopedagogos, né? Então, esse link aí ficou muito mais fácil, né, do que a quantidade de profissionais de fonoaudiologia inseridos no ensino, tá? Até porque a formação também do psicopedagogo, né, do neuropsicopedagogo, ela é muito mais voltada para esse link. Então, facilita mais a identificação dos problemas também, tá? Então, assim, quando se fala em criança, quando se fala em adolescente em escola, quando chega encaminhado, né, geralmente o psicopedagogo já avaliou a criança. Então, assim, é um feedback que a gente tem que dar muito maior, tá? Bom, como é que nós poderíamos trabalhar a alimentação dele na alteração de motricidade oral? O que é que vocês acham? Dentro do aspecto clínico, no consultório. Pode falar qualquer coisa, gente. A gente está em construção aqui, tá? E também é só uma troca também. A minha vinda de exercício hoje é para provocar mesmo todos nós pensarmos aqui. Como é que nós trabalhamos com mastigação conosco? A gente primeiro faz a avaliação, já foi feita a avaliação, né, professora? Porque aí, no caso, já chegou-se à conclusão de que ele está com a mastigação unilateral. Isso, Mas seria certo. o terapêutico para uma intervenção para esse problema que a senhora quer. Isso, com alimento, Dani. Com alimento mesmo, tá? Uhum. Com alimento. Por Aí, exemplo, professora, também. se é muito Pode falar. mimada, protegida pela família, talvez ele tenha tido tudo muito mastigadinho para ele, por exemplo, cortadinho, né? E hoje em dia as crianças não mastigam carne de segunda, tem tudo isso. Então é importante estimular essa mastigação para que ele possa ter uma abertura de boca, para que ele possa também ter aproveitar todo esse processo. Não sei se eu E ele é super protegido, viu? Os pais são super protetores, tá? Pais super protetores fazem isso sim, né? Quando eu digo fazem isso, porque a gente vive num contexto social, a gente sabe, né, que quando os pais são super protetores, eles cortam, né? Ou então trituram, liquidificam por muito tempo, né? Ou então dão biscoitos mais leves para a criança. E não tem classe social para ser pai superprotetor, não, porque às vezes você isso é superprotetor em classes onde as pessoas têm um benefício financeiro maior. Não, não. Em outras classes sociais também as mães cortam também. As mães fazem comida papinha, tá? Então, assim, superproteção não quer dizer classe social, não. A gente já vê muitas mães superprotetoras que, embora não possa dar aquele alimento, como diz assim, o danoninho, né? Mas elas fazem com que a consistência da alimentação fique pastosa, assim, tá? E é muito fácil na nossa região, porque existe a farinha também. A farinha, ela dá uma liga, né? Uma papinha muito boa. Então, não tem essa questão antigamente de dizer assim, não, criança superprotetora só em algumas áreas, só em algumas famílias com poder aquisitivo melhor. Não, isso não existe, tá, gente? Hoje a gente sabe que não mais. Bom, aí vem, né? Não falei da gagueira, tá, gente? A gagueira vai ficar em outro momento, tá? Com a questão, tá? Aqui os fonemas. Ele tem os bilabiais e os velares, né?
O que a gente poderia estar trabalhando primeiro, bilabial ou velar? Você já sabe, tenho certeza. Oi? Bilabial. Bilabial, exatamente. Com todas as estratégias, tá? Que a gente possa criar. Eu sempre falei vou falar, nós não temos receita de bolo, tá? A gente tem que olhar a criança, ou o paciente, ou o adulto, olhar, tá? E criar nossas próprias estratégias. Embora a gente vai encontrar pronto vários tipos de atividades, exercício, tudo. Mas terapeuta tem que ter uma coisa na cabeça sempre. O link, tá? De repente você não levou nada, você não planejou nada, né? Então você olhar para o paciente, construir naquele momento, né? Uns 50 minutos, ou uns 30 minutos, ou 1 hora e meia, aquilo que você pretende trabalhar com o seu paciente. Nós temos que pensar que a nossa formação, né? Nós que fazemos um processo de fonoterapia, né? O que é a fonoterapia? É terapia, tá? E a gente, desde logo, assim, desde os primeiros momentos na faculdade, a gente já começa a aguçar esse nosso lado, tá? E essa inquietação, essa provocação aqui, da gente fazer pensar, tá? Por exemplo, no apoio da mastigação dele, eu poderia conversar com a mãe, né? Mas assim, aqui cada um de vocês já formando na cabecinha de vocês aquilo que pode ser feito. Conversar com a mãe se ele come creme crack, né? Ou se ele come bolacha Maria. E fazer uma avaliação já dentro do próprio consultório, né? Como é uma criança que não uma criança de consultório, de clínica, e fazer uma avaliação com o João, tá? Lembra que aquela aula que a gente teve lá no terceiro semestre, aquela aula meio, que eu digo assim, bem porquinhazinha, que a gente bota o biscoito na boca, lateralizava e formava o bolo? Você lembra? Foi lá naquela salinha de espelho, lá. Aquilo lá é uma avaliação de mastigação, tá? Da deglutição, a mesma forma. Embora, né, na literatura, algumas citam que pode injetar a água com a seringa e pede para ele engolir, né? A seringa sem agulha. Mas pode ofertar com a água mesmo, um copo de água, e pedir para ele engolir, verificar se ele está fazendo contração de mento, escape lateral, né, alteração facial. Se ele estiver fazendo todo esse processo, ele tem uma deglutição atípica. Tá? Vocês estão fazendo o link agora? Sim, professora. Isso, tá? O que a gente está conversando, né? As meninas devem ter falado com vocês que a gente vai fazer um simulado, tá? Bom, o simulado nada vai ser do que foi já falado nas disciplinas, né? E com associação, com certeza, de todas as disciplinas, tá? Vocês deram neuro também com a professora, Thaís. E aí, se eu for pensar aqui, será que o João, com toda essa descoordenação, tem alguma alteração neurológica? O que vocês acham? Ele poderia ter? Pode falar, gente. Aqui é entre nós aqui. Hã? Poderia ser um atraso simples de linguagem? Pode. Ele, na verdade, preste bem atenção. Vamos lá. Se uma criança de 9 anos de idade cronológica, tá? Porém, a idade mental do João pode ser menor, tá? Porque ele já vem com 9 anos apresentando todas essas falhas aí, né? No percurso do desenvolvimento dele. Será que ele, lá na aquisição, tá? Lá em Piaget, no sensório motor, lembra da professora que deu, né? As etapas de Piaget, de 0 a 2 anos, ele não pulou algumas etapas? Será que na anamnese que vai fazer com essa mãe, né? Quando você pergunta, o João, ele engatinhou, ele rastejou, ou ele já saiu andando? Na hora que nós vamos conversar com essa mãe na anamnese, o João mamou? Ele fez sucção? Ele fez a transição da mama para o pastoso, para o sólido? Então, tudo isso a gente tem que pensar, tá? Aqui, eles foi encaminhado para avaliação, mas em nenhum momento a Cláudia chegou com vocês e disse assim, e a anamnese da mãe? Lembre
aquele primeiro momento, daquela conversa que a gente tem com a mãe, tá? Então, assim, só para a gente ir fazendo o link, tá, gente? É bem de propósito mesmo que eu estou aqui agora para a gente estar pensando nesses aspectos. Como ele vem encaminhado pelo psicólogo, nós temos que dar retorno, certo? Como é que a gente pode dar um retorno para o psicólogo, gente? A professora Madalena teve com vocês, né? Professora, é através da anamnese. Isso, mas aí Porque quando a gente vai precisar unir informações. Sim, exatamente. E aí nós vamos fazer que tipo de documento depois para dar um retorno para o psicólogo que nós estamos avaliando o João? Um relatório? O relatório, exatamente, tá? O relatório. Tá? E outra questão que nós temos que treinar também, tá? É o relatório, tá? Porque o relatório tem que ter palavras coesas, tá? Tem que ser claro, objetivo. Pensar sempre que quem vai ler o relatório são outros profissionais, né? Aqui, por exemplo, já tem uma falha. João, uma criança de idade cronológica de 9 anos. Por quê? Porque a idade mental do João pode ser totalmente outra. E na verdade é, tá? Aquela que tu faz sua? Como? Porque parece que ela se junta, né? Alguém falou, gente? Eu não entendi. Marcela, A professora. Marcela, acho que a Marcela está com o fone dela. Deve ter conversado alguma coisa em Desculpe, casa. professora. Com certeza, tranquilo. Entendeu, gente? Então, assim, a gente vai pensar, tá? Eu quero que vocês... Nós não vamos pular carnaval, nós vamos ficar estudando e trabalhando, né? Que a gente vai trabalhar. Sobre essa questão, tá? Esse caso, eu acho que já postei lá na plataforma lá, tá? Mas eu passo também pelo WhatsApp também, mas eu acho que já postei lá. E começar a desmembrar, tá? Começar a desmembrar por etapas. Que tipo de atividade eu faria para trabalhar e qual é a patologia fonoaudiológica que estaria aqui, esse item que eu estou grafitando aqui. Sistema estomatognático, motricidade oral, tá? Ortodontia, tá? Então, a gente vai começar a fazer esses links, tá? Porque para fazer qualquer tipo de link com a patologia, a gente tem que pensar na queixa, tá? E aí, também, tá? Qual tipo de avaliação auditiva a gente faria no João, tá? Seria uma audiometria simples? Seria uma audiometria que eu acompanhei vocês no semestre passado, lá na clínica, vocês levaram, que foi uma avaliação que levaram instrumentos, lembra, na disciplina da professora Thaís? Eu achei, todo mundo levou material bem legal. Que tipo de avaliação audiológica foi aquela? Professora, quando a Thaís pede para a gente fazer essa avaliação, antes de fazer o exame audiológico, a gente tem que fazer a meatoscopia para saber se tem rolha de cera, né, que está também fazendo a intervenção. Sim, meatoscopia. Que a gente não tem na clínica ainda, mas tem para saber se a criança tem um distúrbio do processamento auditivo central. Sim, o DEPAC. Tá. Você falou o DEPAC, mas assim, vocês levaram também a bandinha, não fizeram? Levaram instrumentos sonoros? Sim, professora. Pois é. Comportamental, não foi isso? Sim. Isso. Tá? Pode fazer também uma comportamental antes de fazer com o material audiológico mesmo, tá? Pode fazer uma comportamental de investigação, tá? Até porque, com certeza, tá? Não vamos fazer o mesmo profissional que está fazendo a reabilitação aqui, pode ser que não seja o mesmo que vai fazer a avaliação audiológica, tanto do DEPAC, tá? Quanto uma outra avaliação audiológica que seja solicitada, como a audiometria, a imitanciometria, tá? Os testes, certo? Então, sempre a gente pode fazer,
tá? Uma avaliação comportamental da audição dele também, com instrumentos, certo? Isso eu até acompanhei vocês no semestre passado na clínica. Aqui, tá? No último semestre só que a gente tem uma disciplina que é a psicomotricidade, mas quem é professor aqui estuda muito, tá? A psicomotricidade, atualmente na fonoaudiologia, não é tão explorada, né, como era antigamente. Porque os planos psicomotores, a avaliação psicomotora, né, a psicomotricidade surgiu na França. E existem grandes psicomotoras que são fonoaudiólogas e fazem avaliação psicomotora de todos os aspectos. É muito bom. Porém, tá, antes de a gente chegar no último semestre, mas a gente já pode estar trabalhando com o corpo, tá? Trabalhar com o corpo requer, então eu brinco muito, principalmente com as moças, é descer do salto, né? Porque a gente tem que realmente botar a sapatilha, ficar descalço, né? Porque a gente precisa estar no mesmo nível com a pessoa, a criança, o paciente, tá? Dúvidas aí, gente? Alguém tem alguma associação ainda para fazer com alguma disciplina, nesse caso clínico? Não, professora. Acho que é só. Eu acho que não, eu acho que não. Faltou a gagueira. Não, a gagueira vai ser o último. A gente já está vendo a disciplina. Faltou uma pessoa aqui que lembra do fonético fonológico? TO, professora. Oi? Pessoal de TO, terapia Não. ocupacional. Sim, não, mas da nossa. Lembra do exame da avaliação da professora Liliane? De linguagem? Fonético fonológico, não é isso? Isso. Isso, gente, tá? Tem que fazer. Vocês fizeram o álbum fonético, não fizeram? Sim, professora. Isso. Usar o álbum fonético aí, tá? Para verificar se, além desses fonemas, existe algum outro associado, porque esse aqui é o que foi relatado. Terapia ocupacional, Dani, muito, muito. Terapeuta ocupacional aqui ia ajudar muito, principalmente na habilidade de alimentação, no sensorial, né? No equilíbrio, muito, muito mesmo. Mais alguma, gente? A gagueira eu nem falei, né? A gagueira, que é a disciplina, o que a gente tem que pensar bastante para fazer as atividades dos exercícios, do simulado, é os links das disciplinas, tá? Sempre os links das disciplinas. Claro que a gente só pode pensar naquilo que já estudou, certo? Embora aqui, tá? Em nenhum momento eu falei em disfagia, certo? Eu falei só em deglutição, né? Então, alteração de deglutição, uma deglutição atípica. Mas pode ser que o João possa ter uma disfagia também, tá? Dúvida, gente? Por enquanto, professora, não. Mas assim, é bom que, tá? A gente construa sempre pensando juntos. Aí, tá? Os benefícios a gente falou, né? Agora, a última pergunta aqui, elaborar um plano terapêutico de 5 sessões, tá? 5 sessões. A gente já trabalhou isso na clínica, tá? Na prática, quando a gente estava lá na São Pedro. E aí, nós vamos trabalhar, tá? Em cima, tá? De todas essas queixas que estão aqui agora, sempre associando a patologia que a gente está trabalhando. Por exemplo, a anamnese, a Glaucia falou, né? Ok, anamnese sempre é o primeiro tópico. Então, assim, se ele vem encaminhado, eu tenho que conversar com a mãe, tá? Sempre. E aí, vou elencar nas prioridades, tá bom? Que prioridades, por exemplo? Acho que foi um dos meninos que falou a mastigação. Aí a Glaucia falou a respiração, tá? Quais habilidades que a gente vai melhorar para trabalhar o João, tá? Sendo que a patologia dele primária é a gagueira, tá? Dentro do estudo da fluência. A patologia que vem encaminhada foi de gagueira, tá?
Dúvidas aqui para fazer esse trabalho? Ainda não vou colocar o prazo ainda, mas com certeza vai ser para a primeira VC, tá? Professora, o modelo de plano terapêutico, no caso, a gente teria que englobar todas essas áreas, no caso, linguagem, nesse plano, esse modelo de plano terapêutico. Vocês fizeram semestre passado lá na clínica comigo, lembram? A gente fez numa folha de papel. Uhum. Isso. E aí nós colocamos, ele vai vir uma vez na semana, 50 minutos, né? Nós fizemos um treino dessa forma, calculamos, tá? E aí agora, tá? A gente já vai reforçar, tá? Porque é um momento agora já de estar realmente, já não mais supoticamente, fazendo hipoteticamente alguma coisa que a gente não conheça, tá? Então aqui, a única questão que que nem devemos estar pensando, eu não vou fazer um plano elaborado só para gagueira, não, tá? Não, nós temos que pensar no João como um todo aqui. Terapia de gagueira, a gente ainda não viu, tá? Por isso que eu estou elencando todas essas aqui, também por causa do simulado também. E a gente tem que fazer esse exercício também, tá? Então, dentro da disciplina, a gente sempre vai ter que fazer exercício para poder ir para o simulado. Tá certo. Tá certo, gente? Pode fechar aqui o contrato, pode assinar, passar a conta para mim todinha de vocês. Não. Gente, é assim, vocês me conhecem, não se incomodem, tá? A gente tem que errar, a gente tem que treinar, né? 50% fonoaudiólogos, né? Tem uma novidade para falar para vocês hoje, né? Que o nosso curso saiu da UEPA, muito feliz de dividir isso com vocês. Eu vi. É uma conquista para todos nós, né? Um grande marco aqui na região. Verdade. Fico muito feliz e eu quero dividir com vocês também, tá? Que a gente pode errar, sim. A gente vai ter que treinar. A gente está aqui, a gente está nessa caminhada. Por isso que a gente faz esse momento para fazer o exercício para se preparar para o simulado, tá bom? Tá bom, professora. Tá bom. Então, depois aí, gente, de qualquer forma, eu vou ver lá, tá? Amanhã de manhã, se tá tudo ok, mas eu acho que eu já botei esse link do exercício lá. Depois eu passo também pelo WhatsApp, passo para a Glauce e a Glauce divide com vocês também, tá bom? Tá ótimo. Ok, professora. Quero dizer que vocês moram no meu coração e vocês vão ter aula da professora Liliane daqui a pouco. Tá bom, gente. Vou dar por encerrado hoje, tá bom? Tá, uma boa semana. Tá bom, professor. Tchau, professora. Boa noite. Não abusem no carnaval. Bom feriado para a senhora. Eu vou trabalhar, o patrão não liberou, o Estado vai trabalhar. É verdade, eu também vou trabalhar, você acredita? Para tirar isso. Estamos juntos nessa, nós somos guerreiros. Droga. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite.